Boa noite, senhoras, senhores, meus caros. Em razão de eu ter observado esses dias aí uma série de reclamações sobre questão de acessibilidade e tudo mais, nossa opção é que a gente continue com esse formato de aula, né? Eu vou estar durante o período da aula à disposição no e-mail, no WhatsApp para responder qualquer questão. Nós vamos falar um pouco hoje, vocês já devem ter ouvido falar de algumas das agências reguladoras, que são agências que foram criadas com o intuito de regular determinadas atividades. Então vamos lá? O que ocorre? Nós temos aí uma série de agências reguladoras no Brasil e que foram criadas com o intuito de regular serviços, né, que são prestados aí para a população. De onde surgiu isso? Já desde a década de 30 que nós tivemos aí alguns meios de controle para controlar determinados setores, né? Aí tinha alguns conselhos, institutos, departamentos sempre ligados de alguma forma ao executivo, né? Esses organismos criados tinham a finalidade de regular esse serviço público e essas atividades econômicas. Setores altamente importantes para a economia do país, com valores altos, como petróleo, gás, álcool, etc. Nós tivemos alguns até bastante conhecidos, né? O que acontece? O Estado ele tem a função precípua, a função principal de exercer determinadas atividades. Atividades outras que ele exercia acabaram sendo desestatizadas, ou seja, passando para a iniciativa privada, né? Foi transferindo esse serviço da responsabilidade estatal e principalmente depois da nossa Constituição de 88, né? Mas o Estado foi confirmado como um agente normativo, ou seja, ele que dava as normas para que isso funcionasse. E aí passou a haver essa tendência reguladora, tá? Existia já algumas entidades reguladoras nós tivemos o café com um peso muito importante na economia, então existiu o IBC, que é o Instituto de Defesa Permanente do Café, e o IAA, o Instituto do Açúcar e do Álcool, sediado lá em Piracicaba já há muito tempo. Então, existiam já esses exemplos de entidades reguladoras. Mas o que acontece? O Estado, num determinado momento, ele começou a perceber ou constatar a sua incapacidade de prover as necessidades da coletividade. E aí ele achou por bem, como uma política de Estado, transferir essa responsabilidade para o poder privado, né? Que o poder privado sempre foi muito competente para realizar essas tarefas, né? E aí, através de mecanismos legais, que são as concessões, autorizações e permissões, uma série de serviços que eram necessidades que eram supridas pelo Estado, o Estado achou por bem passar o suprimento dessas necessidades para a iniciativa privada. E faz isso até hoje através de concessões. Vira e mexe, vocês veem polêmicas aí políticas sobre a concessão de algumas concessões que são feitas, principalmente na área de transporte, nas rodovias, né? Há pouco tempo o Estado estava fazendo uma concessão de uma rodovia que foi objeto de uma polêmica lascada e tudo mais. Mas por quê? Porque a iniciativa privada faz isso melhor. Só que isso precisa ser fiscalizado pelo Estado, porque é um serviço público, tá certo? Então, para conter, exatamente para isso, para conter esses abusos do poder econômico e manter a qualidade e os preços dos serviços prestados, é que foram criadas pelo poder público as agências reguladoras. Com que finalidade?
controlar e fiscalizar a atividade pública a ser realizada por companhias privadas. Ou seja, o Estado, através de uma concessão, de uma permissão, de uma autorização, eu autorizo que uma empresa privada realize um serviço público, mas eu tenho um mecanismo para conter abusos do poder econômico e manter a qualidade do serviço e preço também, né? Porque o que importa é que a população tenha, de alguma forma, as suas demandas sendo atendidas, mas a um preço razoável, né? Por todas esses meandros é que foram surgindo as agências reguladoras. Então, num sentido, se a gente pensar de uma forma ampla, a agência reguladora pode ser definida como qualquer órgão da administração direta ou entidade de administração indireta com a função de regular matéria específica que lhe está afeta, ou seja, qualquer órgão que regule essa atividade de uma matéria específica pode ser considerada uma agência reguladora, tá? Mas a gente vai ver que essas agências são todas elas criadas por lei. Celso Antônio Bandeira de Mello é um grande constitucionalista e ele faz essa conceituação de uma agência reguladora como sendo uma autarquia de regime especial, criadas com a finalidade de disciplinar e controlar certas atividades. Vocês sabem muito bem que o empresário privado, ele busca fundamentalmente o quê? Lucro, né? E buscando esse lucro fundamentalmente, ele pode ter alguma dificuldade em misturar o que é mais importante. Se é mais importante a prestação do serviço ou o valor que ele está pretendendo ganhar, né? Então, se o Estado concede a um privado, a uma instituição privada, a possibilidade dele prestar um serviço público, e se ele não tiver determinadas regras e fiscalização disso, vai virar uma balbúrdia, né? O cara vai cobrar o que quer. Imaginem vocês se, um exemplo simples, se as tarifas telefônicas fossem só por conta das concessionárias aí do serviço público. Ninguém mais poderia usar telefone, porque eles iam botar, né, subpreço, subpreço, não dá aquele serviço que nós precisamos ter. Então, as agências vêm exatamente com esse sentido jurídico. São autarquias de regime especial, criadas com a finalidade de disciplinar e controlar certas atividades. Então, a gente tem que entender que essas agências reguladoras, elas existem para beneficiar os usuários. Por quê? Mediante três coisas, ó: fiscalização, regulação e normatização do serviço público. O Estado, através de suas agências, ele vai regular e vai dar as normas de como vão funcionar esses serviços públicos. E nós vamos ver que hoje tem uma abrangência muito grande as agências reguladoras. Veja, os dirigentes dessas agências reguladoras são escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados após aprovação pelo Senado Federal. Isso é para que possa haver uma avaliação da competência de quem vai ser nomeado presidente da agência reguladora, né? Alguém que tenha experiência naquela área, que conheça bem da área, não é simplesmente nomear um apaniguado político, um afiliado político. Embora, né, a gente sabe que mesmo entre os especialistas existem afiliados políticos. Nós estamos cansados de ver isso, né? O Brasil precisa melhorar muito a sua questão política, né? Ainda existe uma influência muito grande de política em setores que não deveriam haver, que são setores técnicos. Mas voltando às agências, esses presidentes de agência, eles exercem um mandato fixo e só podem perder o cargo antes do término do mandato por processo administrativo disciplinar ou condenação judicial transitada em julgado. Por que isso?
Porque se eu nomeio alguém para fazer um serviço de regulagem, de normatização e tudo mais, de repente ele começa a não agradar ou desagradar determinados setores da sociedade, os donos de empresas que prestam esse tipo de serviço. E aí o cara vai no seu deputado, vai no seu senador e chega no presidente da República, não, esse cara está me atrapalhando minha vida e tudo mais, e daí? Ah, então vamos tirar esse e botar outro? Não. Ele tem um mandato fixo. Ele só pode perder esse cargo se ele tiver um processo administrativo disciplinar ou uma condenação judicial transitada em julgado. Significa dizer, uma condenação judicial sobre a qual não caiba mais recurso. Vocês têm ouvido também falar muito na televisão nos últimos tempos sobre trânsito em julgado de sentença. O que significa o trânsito em julgado em sentença, grosso modo, é quando uma sentença é dada uma sentença condenatória e que não existe mais possibilidade de recurso. Não havendo mais possibilidade de recurso, transitou em julgado, ou seja, aquilo já está definitivamente julgado. Se vocês, por alguma razão, sofrerem um processo qualquer no judiciário estadual aqui, na nossa comarca, e tiver uma sentença condenatória, existe um prazo legal para a sentença condenatória para que você possa recorrer dessa sentença. Já pela nossa Constituição, já existe a prerrogativa de que tudo deva ser julgado em duas instâncias, desde que eu faça essa opção, né? Essa semana eu fiz foi uma inovação, só um parênteses para contar para vocês, eu fiz uma audiência criminal virtual. Eu aqui, sentado onde eu estou agora no meu escritório, o juiz provavelmente na sala da casa dele lá em Auriflama, a promotora, a doutora Regislaine, provavelmente na casa dela lá em Mirandópolis, o réu lá no presídio de Nova Independência e o escrevente do judiciário na casa dele também. E a gente fez uma audiência virtual e, terminada a audiência, era uma audiência de instrução, o juiz já prolatou a sentença na audiência e falou, doutor, e falou para o réu, senhor fulano, a sentença é essa, o senhor está condenado a tanto, tal e tal e tal. Como a sentença foi uma sentença pequena, ele havia reconhecido e confessado a prática do delito, eu achei melhor, e ele também achou melhor, não recorrer da sentença. Então o juiz deu uma declaração de trânsito em julgado na própria sentença. Se não fosse assim, se eu dissesse, excelência, eu não sei ainda se eu vou recorrer, ele ia publicar essa sentença e depois de publicada eu teria um prazo para recorrer. E enquanto se eu recorresse para o tribunal, por exemplo, essa sentença não transitaria em julgado, ou seja, ela não teria os efeitos da condenação enquanto não transitar em julgado. Então, o trânsito em julgado é isso. E o presidente de uma agência reguladora tem essa prerrogativa. Ele só sai do cargo antes do término do mandato por um processo administrativo disciplinar ou condenação judicial transitada em julgado, para que o cara possa ter a certeza de que ele pode agir de acordo com as suas convicções técnicas e não para paparicar político qualquer, tá certo? Os especialistas falam que essa alternativa de transferir para o poder, para a iniciativa privada, alguns prerrogativas de exercício da máquina estatal, isso tem sido bom, porque você diminui a máquina administrativa do Estado e aí o Estado pode se concentrar nas atividades que sejam mais sociais. Aqui tem um pequeno erro, na verdade são 11 agências atualmente e não 10, e elas começaram em 96 e a última foi criada em 2017. Tá? Então, atualmente existem 11 agências reguladoras implantadas desde dezembro de 96 até o ano de 2017. Como eu não sei exatamente o mês,
Nós vamos suprimir aqui. Aí. Então são 11 agências reguladoras que nós vamos ver também já quais são. E quais são as principais funções dessas agências reguladoras? Levantamento de dados sobre o mercado de atuação, ou seja, vou dar um exemplo qualquer, telefonia que eu já falei. Então, a agência vai levantar os dados sobre telefonia. Ela vai elaborar as normas disciplinadoras para o setor regulado. Quem vai dizer as normas é a agência reguladora e não as empresas prestadoras de serviço. Ela vai também, como função, fiscalizar essa norma e atender à defesa dos direitos do consumidor. Porque isso hoje está muito em moda, né? O consumidor, com a edição do CDC, Código de Defesa do Consumidor, está muito em moda. Claro que às vezes, como o brasileiro é muito criativo, ele às vezes abusa um pouco desse direito do consumidor, né? Nós temos muitas ações transitando aí no judiciário que supostamente estão ferindo os direitos do consumidor, mas muitas vezes o consumidor ele faz o erro e depois ele quer ser resguardado por uma lei, né? Então isso aqui essas funções fazem parte de uma das funções da agência reguladora. Também a gestão dos contratos de concessão de serviços públicos delegados, ou seja, quando, igual esse exemplo que eu dei para vocês há pouco tempo, de uma concessão de estrada, quem vai gerir esses contratos é a agência reguladora. E ela também vai incentivar a concorrência, minimizando os efeitos dos monopólios naturais, desenvolvendo mecanismos de suporte à concorrência. Vocês já estudaram lá desde do segundo grau a questão dos monopólios, né? A gente tem que ser contra setores aí monopolizados, porque isso só prejudica o consumidor. Então, a própria agência tem esse papel, né, de incentivar a concorrência para minimizar os efeitos dos monopólios. Embora a gente saiba ainda que nas licitações, nas concessões, ainda existem muitos acordos espúrios aí para tentar beneficiar esses monopólios. Mas a agência tem essa função, tá certo? Muito bem. Dito isso, vamos ver então quais são as agências reguladoras e quais os setores que elas regulam. A Agência Nacional de Telecomunicações, nós já demos exemplo que é a Anatel. Ela tem esse papel de desenvolver as telecomunicações do país. Foi criada em 97. Ela tem independência administrativa e financeira e não está subordinada a nenhum órgão de governo. Exatamente por aquilo que eu falei. Para não haver essa influência política, tá? E a Anatel tem esses poderes aí de outorgar, regulamentar, fiscalizar e atender os interesses do cidadão. Vocês talvez não se lembrem, um ou outro talvez a se lembrar de que antes de haver essa transferência desses serviços para era tudo estatal. No estado de São Paulo era a Telesp, em Mato Grosso do Sul era a Telemes. E a telecomunicação era um absurdo de caro. Uma linha telefônica aqui em Pereira chegou a custar R$3.000. Hoje você instala a hora que você quer e sem custo nenhum, né? Você tinha que comprar uma linha telefônica, você comprava ações da Telesp. A transferência para o setor privado, para o setor de telecomunicações, foi muito bom, melhorou muito. Olha o quanto que não cresceu a rede de telecomunicações e você hoje tem a possibilidade, se você tem qualquer problema com uma empresa aí do ramo de telecomunicações, você tem possibilidade de fazer uma reclamação para a Anatel e eles vão ter que responder isso para a Anatel. Tá certo? Porque a Anatel é quem faz todo esse controle. Ela outorga, ela regulamenta, ela fiscaliza. Então, é claro, não é ainda a perfeição que nós gostaríamos que fosse. Nós temos muitos problemas nas telecomunicações. Temos problemas que às vezes demoram um pouco mais para solucionar. Eu tive um problema e denunciei na Anatel, uma empresa de telecomunicações. E eles tiveram que se explicar. Então, a Anatel é a primeira delas, tá? Agência Nacional de Petróleo.
gás natural e biocombustível. Foi criada em 98 para regular as atividades da indústria do petróleo e gás. Também é uma autarquia federal. Ela tem esse vínculo com o Ministério de Minas e Energia, embora não tenha subordinação, tá? A ANP, que é a Agência Nacional, ela que estabelece as regras, contrata profissionais e fiscaliza as atividades das indústrias reguladas. Quais são as indústrias reguladas? As indústrias que trabalham com petróleo, gás natural e biocombustíveis. Eles sofrem fiscalização. A gente fala sofrer no sentido assim, de que são objetos de fiscalização. Não é porque é um sofrimento ter a fiscalização, não. Fiscalização é uma coisa natural, né? A gente não fiscaliza a nossa casa, onde está gastando o nosso dinheiro na nossa casa. Fala para os filhos, apaga essa luz. Isso é fiscalização. É fiscalizar o consumo de energia, que hoje é importante que a gente faça por conta do custo da energia, né? Uma outra oportunidade nós podemos falar um pouco mais sobre isso. A nossa energia é fundamentalmente vinda de usinas hidrelétricas. E a geração da energia hidrelétrica é muito cara. Hoje nós estamos vendo muito a energia solar, que são energia alternativa, energia limpa, né? Porque você vai fazer uma usina hidrelétrica, quanto que você inunda de áreas produtivas? Quanto que você destrói de patrimônio natural aí, de floresta e tudo mais? Vocês não conheceram porque vocês são jovens, mas aqui nós tivemos na região a construção da barragem de Jupiá, depois a construção da barragem de Ilha Solteira e talvez alguns de vocês conheceram a construção da barragem de Três Irmãos. Mas Jupiá e Ilha Solteira, meus amigos, vocês não imaginam a quantidade de mata que ficou submersa. Por quê? Toda a beira do Rio Paraná. Toda a beira do Rio Paraná que foi inundada e que era preservada, né? Então, essa geração da energia elétrica vinda de usinas hidrelétricas é muito cara. Por isso que agora nós estamos tendo outras alternativas e agora a bola da vez é a energia solar, né? Vocês estão vendo que em Pereira vai criar um parque de energia solar ali próximo à usina de Três Irmãos. Já começaram a construção. Nós estamos tendo agora umas 4 ou 5 empresas aqui na cidade que estão vendendo e instalando placas para geração de energia solar nas residências, nos comércios, como forma de você baratear, porque vocês sabem, quem paga a conta de energia na casa de vocês sabem quanto que é caro, né? Então, essa necessidade de fiscalização, sofrer essa fiscalização é uma coisa natural, é no sentido de fiscalizar o funcionamento, tá? Então a Agência Nacional do Petróleo tem esse caráter de fiscalizar as empresas que trabalham com petróleo, gás natural e biocombustível, certo? Outra agência também bastante acionada é aquela que nós estávamos falando, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Essa foi criada em 96, ela regula e fiscaliza geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Ela também é vinculada ao Ministério de Minas e Energia e atende a reclamações de agentes e consumidores, media os conflitos de interesse entre os agentes do setor público e entre estes e os consumidores. A ANEEL também é uma agência bastante acionada. Por quê? Porque você pega algumas agências de setores que não afeta assim a toda a população de forma geral, né? Mas energia elétrica não. Quem não usa energia elétrica? Todos nós usamos. Todos nós usamos. Às vezes a gente acha um absurdo, mas está tendo uma regulação muito grande na questão da energia, né? Porque alguns anos atrás, inclusive, tem um dispositivo, tem uma lei que diz que a água dos rios ela tem o caráter múltiplo de atender multiplicidade de necessidades. E ela está ali para atender, principalmente nas épocas de escassez, atender primordialmente a
os seres humanos e a dessedentação de animais. Ou seja, a água tem caráter de multiplicidade. Ela serve para isso, ela serve para irrigar, ela serve para produzir energia, ela serve para uma série de coisas. Mas em situações de escassez, primordialmente ela deve servir para isso. E há alguns anos atrás eu fui diretor aqui na prefeitura e o prefeito me pediu para representá-lo numa reunião em Santa Fé do Sul, que foi convocada pelo Procurador Público Federal de Jales por conta do uso da água. Por quê? Porque as concessionárias de energia queriam gerar energia a todo custo. E com isso, elas que regulam o fluxo de água nos rios através de fechamento de barragem, fecha comporta, abre comporta. E aqui na nossa região nós quase não temos, mas a região de Santa Fé do Sul ela é muito abundante o número de piscicultores que usam o rio com os tanques redes para engorda de peixe e tudo mais. E com esse movimento do rio aí de fecha e abre comporta, o que acabou com a piscicultura foi um negócio louco. Então, houve uma reclamação e o Procurador Público Federal convocou para essa reunião o pessoal da ANEEL, o pessoal das concessionárias de energia, e convocou as prefeituras da região e tudo mais. E aí eu fui lá para falar sobre a nossa realidade aqui. E a situação lá era tão complicada que quando o cara descobriu que eu era de Pereira Barreto, ele veio me procurar lá para se eu conseguia descobrir algum local para ele transferir a piscicultura dele de lá para cá. E, gente, é caro a transferência de uma piscicultura dessa. O cara disse que lá em Santa Fé um cara tinha gastado 100 mil reais só para transferir. Então, dependia de água. Agora, a Agência Nacional de Energia Elétrica também é interessada nisso porque é a geração de transmissão, distribuição, comercialização de energia elétrica. Todos nós estamos vinculados e atrelados ao consumo de energia elétrica, não é? Daí porque precisa ter uma agência assim com bastante rigor na regulação e na fiscalização dessa energia elétrica, seja na transmissão, na distribuição, comercialização e tudo mais, tá certo? Outra agência que nós temos é a Agência Nacional de Saúde Complementar. Essa talvez muita gente nunca tenha ouvido falar, foi criada em 2000 e ela tem esse vínculo com o Ministério da Saúde porque ela tem, hoje é muito comum os convênios de saúde, né? E isso precisava ter uma regulação. Eu já vi muitas ações no judiciário também com relação a essa assistência suplementar de saúde. E essa agência nacional faz o quê? Ela regula as operadoras setoriais quanto às relações com os prestadores e consumidores para contribuir para as ações de saúde no país. Porque senão também esses prestadores e essas entidades aí que cuidam de saúde suplementar fariam o que quisesse. Não sei se vocês se lembram que eles tinham a cada vez que a pessoa muda uma faixa etária, esses convênios médicos vão mudando o valor. E eles tinham uma mudança, quando o cara ia fazer 60 anos, eles mudavam assim absurdamente alto. A Agência Nacional de Saúde Complementar minimizou isso, que não pode, e aí os caras tiveram que se submeter às regras. Por quê? Claro que a pessoa que vai ficando mais velha tende a usar mais. Então, ter um reajuste, você pegar um cara da minha idade, for fazer um convênio médico hoje, é caro pra cacete. Diferente de vocês que são jovens, a possibilidade de que vocês possam ter que usar um plano de saúde é muito menor do que a minha, mas não pode haver abuso, então por isso também em 2000 foi criada a Agência Nacional de Saúde Complementar para regular essas operadoras, essas relações aí com os prestadores e consumidores para desenvolver essas ações de saúde no país, certo? Essa aqui vocês já ouviram falar, estão ouvindo falar bastante, principalmente agora, né? Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi criada em 99. Também tem independência administrativa, tem vínculo com o Ministério da Saúde, mas essa agência ela tem uma função importantíssima, ó. Proteger a saúde da população ao realizar o controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços que devem passar por vigilância, fiscalizando inclusive os ambientes, os processos, os insumos e as tecnologias. Gente, não se consegue botar um medicamento hoje no mercado se esse medicamento não passar, né, pela vigilância sanitária. Tem que ter aprovação da vigilância sanitária para você lançar qualquer coisa aí E esse controle sanitário aí não se resume só a produtos, serviços também devem passar por vigilância sanitária. Tanto que se você vai montar qualquer comércio aí que eventualmente atenda as pessoas na cidade, você às vezes, dependendo do comércio, você precisa ter uma fiscalização e um laudo da vigilância dizendo o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Isso, às vezes, as pessoas falam, puta, mas é uma encheção de saco. Mas, fundamentalmente, é no sentido de preservar a nossa saúde. De preservar a nossa saúde. Portanto, a importância da vigilância sanitária é muito grande. E a vigilância hoje tem uma estrutura grande, por quê? Porque eles editam normas que valem para o Brasil inteiro. Só que aí existem os órgãos estaduais de vigilância e existem os órgãos municipais de vigilância. Aqui em Pedreira nós temos vários agentes da vigilância sanitária e que eles têm a obrigação de conhecer toda a legislação afeta aos municípios e agem no sentido de fiscalizar, de controlar processo, fiscalizar insumo, as tecnologias e tudo mais. É uma agência extremamente importante para que a gente possa ter saúde no país, certo? A Anvisa também faz isso, ela controla portos, aeroportos, fronteiras e trata de assuntos internacionais a respeito de vigilância. Então, olha só a área de abrangência da Anvisa. Ó. Agrotóxicos são os produtos que nós usamos na agricultura. Cosméticos tem que passar. Medicamentos, saneantes, todos os produtos que sejam saneantes. Serviços de saúde, farmacopeia, os produtos farmacêuticos, alimentos, laboratórios analíticos, produtos para a saúde, sangue, tecido e tabaco. Quer dizer, tudo isso tem que ser fiscalizado pela Anvisa. Imagina a amplitude que nós temos de ação da vigilância sanitária, muito grande, né? Bem, tem uma outra agência, ela tem um nome feminino bonito, é a ANA, Agência Nacional de Águas. Ela foi criada em 2000 também, ela é vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, tem autonomia administrativa e financeira. Isso é importante para que a agência possa não ficar sujeita a interferências, né? Então, o que ela faz? Ela implementa e coordena a gestão dos recursos hídricos do país e regula o acesso à água, sendo responsável por promover o uso sustentável a fim de beneficiar não só a geração atual, como também as futuras. A ANA também foi convocada para essa reunião que eu disse para vocês lá em Santa Fé do Sul. Por quê? Porque ela é que regula o acesso à água. Hoje nós temos um controle maior. Vocês sabem que nós tivemos aí ao longo da história uma degradação muito grande dos nossos meios naturais de água e tudo, né? Então, contaminação de rio, não preservação das APPs, que são as áreas de preservação permanente, principalmente as de beira de rio. Como é que eu preservo um rio? Preservando as suas margens, né? As matas e tudo mais. Nós tivemos uma degradação muito grande. E desvio de rio, retenção, tudo isso hoje tem que passar pela ANA. Eu não posso mais fazer o que eu quero com água, não, tá? E ela tem esse caráter, ó, promover o uso sustentável do recurso natural, para beneficiar não só a geração atual, como as gerações futuras.
Isso aqui reproduz o conceito de sustentabilidade hoje muito usado, né? O que é o conceito de sustentabilidade? Eu ter a possibilidade de usar recursos naturais hoje, mas permitir que as futuras gerações também tenham essa mesma possibilidade. Então, eu tenho que ter um uso de tal sorte que eu não degrade esse recurso natural. Isso é fundamental para preservação do país. Ontem eu ouvi na televisão uma informação, um dos jornais estava falando sobre a questão do clima e tudo mais, e que nos últimos 10 anos nós já subimos 1 grau na temperatura média do mundo, e que isso é preocupante. Claro que é, porque vocês são mais jovens que eu, de outra geração, mas quantas gerações nós já não tivemos e quantas a gente não pretende que possam ter aí para frente? E se continuar a subir esse nível médio de temperatura, vai chegar num ponto em que vai ser impossível que as pessoas possam viver em alguns lugares, né? Então, por isso é que a gente precisa preservar os recursos naturais que a gente tem. E a água é um deles, principalmente a água, tá certo? Veja que todas essas agências foram criadas para setores extremamente importantes para a vida da sociedade, né? Água, energia, saúde, tudo isso, tá certo? Aí nós temos a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema. Também é uma autarquia que tem independência administrativa e financeira, foi criada em 2001 e tem um vínculo com o Ministério da Cultura. E qual é que é o foco dessa agência? Fomento à produção, a distribuição e exibição de obras cinematográficas e videofonográficas. E além disso, a Ancine regula e fiscaliza as indústrias que atuam nessa área. Nós temos muitas indústrias também na área do cinema, né? E claro que é o que eu digo a vocês, por mais que a lei tente preservar a autonomia, tente preservar a independência das agências, eu não vou dizer para vocês que não exista interferências. Claro que deve ter, nós sabemos como funciona a política no Brasil, né? Mas a gente criar mecanismos legais para que as agências possam ter realmente e exercer realmente a sua independência administrativa e financeira, né? E a Ancine tem principalmente esse foco, ó, fomentar a produção, distribuição e exibição de obras cinematográficas e videofonográficas, tá? Para que o país seja um país rico culturalmente, certo? Essa aqui também é importante, ó, Agência Nacional de Transporte e Aquaviários, criada em 2001 também. Ela tem vínculo com o Ministério do Transporte, autonomia financeira e administrativa, e ela tem esse condão de implementar na sua área de atuação políticas formuladas pelo Ministério e pelo Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte. Aí o que ela faz? Ela regula, supervisiona, fiscaliza os serviços prestados no segmento de transporte aquaviário e a exploração da infraestrutura portuária e aquaviária exercida por terceiros. É papel da Agência Nacional fazer isso. Claro que aí ela faz através de alguns órgãos públicos e tudo mais, né? Essa fiscalização. Mas é preciso ter essa fiscalização, senão vocês imaginem, ó, aqui na nossa região nós temos transporte aquaviário, né? Vira e mexe passa essas barcaças aí, transportando grãos que vêm lá de Goiás, que vão lá para Barra Bonita, para ir para um terminal. Nós precisamos, pelo contrário, por uma questão de economia, nós precisamos estimular que nós tenhamos cada vez mais transporte aquaviário. Por quê? Porque o custo, minha gente, quanto custa? Tem umas comparações que uma barcaça dessa carrega, não sei o que carregaria, não sei quantas carretas, e com um motor funcionando, que é o rebocador. Demanda um pouco mais de tempo? Demanda. Mas a manutenção do rio tem que recapear? Tem que... Não.
o rio, basta que a gente preserve ele, né? Para que a gente possa ter um transporte aquaviário adequado, basta que a gente preserve. Quer dizer, não é você ir pescar no final de semana e jogar sujeira, porque isso tudo vai desembocar em algum lugar. É preservar mesmo, é você não acabar com a orla do rio. E aí a gente tem um meio de transporte natural, e a gente tem um transporte mais barato. O transporte aquaviário é extremamente mais barato do que o transporte rodoviário, que precisa ser estimulado, né? E também fiscalizado, regulado, como uma agência tem que fazer, tá? Houve uma época até que hoje a fiscalização de transporte é uma coisa, tem uma outra fiscalização que é a fiscalização de tráfego aquaviário. Isso é feito pela Marinha do Brasil, né? Uma época até eu fui numa reunião representando um outro prefeito, há muitos anos atrás, na Marinha em Barra Bonita. Eles têm uma sede lá. E eles queriam fazer convênios com os municípios de tal sorte que o município passasse a fiscalizar esse movimento aí. Mas o nosso município não tinha condições estruturais de manter isso, né? Então ainda hoje vocês veem que para o cara poder pilotar os barcos precisam ser registrados na Marinha, o camarada precisa ser habilitado para pilotar e tudo mais. Enfim, nós temos que ter regulação nas atividades, né? Então essa é mais uma regulação que tem, transporte, certo? Olha, essa aqui também é muito falada hoje. A Agência Nacional de Transporte RTS, a ANTT, foi criada em 2001, vinculada ao Ministério do Transporte, também com independência administrativa e financeira. Ela é responsável pela concessão de ferrovias, rodovia e transporte ferroviário relacionada à exploração de infraestrutura e pela permissão do transporte coletivo regular de passageiros pelas rodovias e ferrovias. Então, veja a importância da NTT hoje no transporte. Eu me lembro, por exemplo, se você tiver um serviço regular de transporte de busão, o pessoal que estuda fora, por exemplo, tem que ir de busão. Se forem daqui para Araçatuba, daqui para Ilha Solteira, daqui para Andradina, eles são fiscalizados por um órgão estadual, chama Artesp, Agência Estadual de Transporte Terrestre. Mas quando você pega um ônibus aqui, nós somos fiscalizados várias vezes, eu viajava para Três Lagoas para estudar. Se você vai para Três Lagoas, você está fazendo uma transposição de divisa, e aí nós pegamos fiscalização da NTT para ver se esse ônibus tem seguro, para ver se tem uma série de coisas, porque senão depois isso pode sobrar para o Estado, entendeu? Então a agência tem esse papel, ó, permissão de transporte coletivo regular de passageiro por rodovias e ferrovias, quem regula é a NTT. Então a NTT, vocês podem olhar que os caminhões de transporte, os ônibus, hoje tem uma inscrição do lado lá com a NTT número tal, não sei o que, é autorização. Eles é que autorizam e que permitem esse transporte coletivo regular de passageiro por rodovia e ferrovia. Trens é a mesma coisa, tem que ter autorização e permissão da NTT. É uma agência extremamente importante, né? E que precisa ser cada vez mais estimulada para que a gente possa ter um transporte mais seguro, um transporte mais adequado para toda a nossa comunidade, para toda a população, certo? Olha só, a NTT ainda é o órgão que autoriza. Aqui, ó, isso aqui que eu estava dizendo, ó. As empresas que transportam turistas sob o regime de fretamento é o que nós fazíamos. Nós íamos para Três Lagoas, nós tínhamos era um transporte de turismo, era uma empresa de turismo, e nós fretávamos ônibus. Eles é que autorizam esse transporte, tem que ter a autorização da NTT, senão é ilegal. Eu cheguei no nosso ônibus, não, que o nosso ônibus estava tudo certinho. Eu vi o ônibus de Ilha Solteira parado lá e foi preso o ônibus, tá? Transporte internacional de cargas, exploração de terminais e transporte multimodal, transporte integrado que usa diversos meios. Em algumas regiões tem
esses polos aí intermodais, onde se juntam transporte por trem, transporte por rodovia e até transporte aquaviário, e aí faz um terminal intermodal. Isso é fiscalizado, regulado também pela NTT, tá certo? Aí nós temos mais uma agência, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Vocês já devem ter ouvido falar, quando tem algum acidente de avião, a ANAC vai também promover a investigação disso, né? Ela foi criada em 2005 e tinha antes esse Departamento Nacional de Aviação Civil. Ela regula e fiscaliza as atividades da aviação civil. Então, é da responsabilidade dessa autarquia, ela é ligada ao Ministério da Defesa, garantir a segurança no transporte aéreo e a qualidade dos serviços e respeito aos direitos do consumidor. Se você tiver algum problema com serviço, é a ANAC que vai poder investigar isso. Por isso que todo esses acidentes e tal acaba tendo uma investigação da ANAC para ver o que aconteceu. Por quê? Porque eles têm essa missão, essa responsabilidade, ó, garantir segurança no transporte aéreo, qualidade dos serviços e respeito aos direitos do consumidor. É o que eu disse para vocês. Hoje o direito do consumidor é extremamente vinculado à legislação. Nós temos vários órgãos, várias legislações que garantem esse direito do consumidor. Agora, minha gente, é usar com responsabilidade também aquilo que a gente tem, né? Porque a gente tem o hábito de querer usar, às vezes, a legislação em nosso favor. E a questão não é usar em nosso favor, é usar pelo certo, né? Então, muitas vezes as pessoas querem fazer um uso particular da legislação, adequar a legislação às suas necessidades, e não é isso, né? Tá certo? Bem, nós temos ainda mais uma agência aqui, que é a 11ª, que é a Agência Nacional de Mineração. Essa agência é mais nova, de 2017, existia esse Departamento Nacional de Produção Mineral. Então, se antes, qual a finalidade? Vamos falar primeiro sobre a finalidade. Promover a gestão dos recursos minerais da União, bem como a regulação e fiscalização das atividades para o aproveitamento dos recursos minerais no país. Recursos minerais, eles são vinculados à União, tá? E aí, por exemplo, aqui na região já teve, por exemplo, pedreiras que exploravam subsolo. O subsolo pertence à União. Então, eu lembro que eu fui, inclusive, perito judicial há 20 e tantos anos de uma ação que a empresa detectou uma jazida mineral e ela entrou com uma ação pedindo autorização para o Departamento Nacional de Produção Mineral para explorar essa jazida. E como o recurso de mineral da União, tem que pedir para a União, não tem que pedir para o proprietário da fazenda. Claro que o cara vai ser citado, vai se defender, ele vai ter a participação e a indenização sobre a área dele que vai ser usada, mas quem vai autorizar a explorar e processar esse recurso mineral é a União, e era através do Departamento Nacional de Produção Mineral, que era um órgão do Ministério de Minas e Energia. Hoje a agência ela é vinculada ao Ministério, mas ela tem todas aquelas prerrogativas que eu falei. Ela tem autonomia administrativa e autonomia financeira, né? E com que finalidade? Promover a gestão desses recursos minerais. Na medida que a agência está lá, é para regular e fiscalizar as atividades. Na verdade, a gente vê algumas notícias na televisão, falam, por que eles não fiscalizaram isso? O Brasil é muito grande. Nós não temos uma estrutura, por exemplo, vocês pegam esse acidente que aconteceu em Minas Gerais, matou um monte de gente. Provavelmente houve alguma falha na fiscalização da exploração daqueles recursos minerais, que era daquela estatal lá, como é que chama? Vale
Vale de alguma coisa. A Vale, ela, claro que isso aí vai virar um processo judicial que vai passar muitos e muitos anos até se resolver, porque como é algo que movimenta milhões e milhões de recursos financeiros, vai haver muita guerra jurídica, né? Para a Vale diminuir o seu prejuízo, o que ela tem a pagar, e as pessoas que tiveram suas casas destruídas, família destruída, também querem receber. Então isso é ação para vocês ficarem velhinhos e ainda tá vendo isso no judiciário tramitando. Mas qual é o papel? É regular e fiscalizar essas atividades. Nós temos algumas atividades que a Agência Nacional de Mineração não consegue fiscalizar. É por falta de efetivo, por falta de infraestrutura e tudo mais. E o Brasil, por ser muito grande também, tem muita coisa feita de forma escondida, né? Você começa a cavar aí, explorar, até alguém descobrir, denunciar e tal, para que venha uma fiscalização, demora. Mas a gente tem que ir aprimorando os nossos serviços, né? E a Agência Nacional de Mineração foi uma forma de aprimorar quando ela substituiu esse departamento, porque esse departamento era um órgão vinculado, assim, subalterno do Ministério de Minas e Energia. Aí, de repente, não interessava para o Ministério de Minas e Energia que fosse fiscalizado determinada região. Dizia para o chefe do departamento, ó, lá você deixa quieto. Hoje não, com a agência que tem autonomia administrativa e financeira, eles podem ir fiscalizar sim, tá? Então, a Agência Nacional de Mineração tem a finalidade de promover o planejamento e fomento da exploração mineral e do aproveitamento dos recursos minerais e superintender as pesquisas geológicas minerais da tecnologia mineral, para assegurar, controlar e fiscalizar o exercício da atividade de mineração em todo o território nacional. Para isso nós temos mecanismos legais, nós temos o Código de Mineração, temos o Código de Águas Minerais, com regulamentos e legislação complementar. Então, essa agência tem essa finalidade, planejar o fomento. O fomento é assim, você estimular a exploração, mas claro que uma exploração racional, né? Então, a gente dá para observar assim, que foram criadas agências nos setores vitais da vida do cidadão brasileiro, né? Transporte, comunicação, energia elétrica, água, tudo isso são setores essenciais. Alguns outros que a gente pode não parecer essenciais, mas também né? Aviação civil, a Ancine, que é da cinema, a NTT para regular esse transporte todo, são setores essenciais, ó. A transporte aquaviário, Agência Nacional de Águas, a ANA, a Anvisa, que essa também tem uma abrangência muito grande, né? Que vai permitir um controle muito grande em todo o funcionamento da vida do cidadão. Enfim, as agências reguladoras vieram com esse papel, né? Como o Estado não tinha condições de prover de modo plausível as necessidades, ele achou por bem transferir isso para o setor privado. Mas, para transferir isso para o setor privado, ele tinha que conter abusos do poder econômico, manter a qualidade do serviço e preço do serviço prestado. Por isso foram criadas as agências. Tá certo? Bem, qualquer dúvida nós estamos à disposição, né? Vou estar durante a aula ligado aí no WhatsApp, no e-mail. Qualquer dúvida vocês nos chamam, tá bom? Um abraço a todos.